Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos ter a honra de conversar com a Natália Queiroz, que é escrevente no cartório Catizani. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada, eu agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar? Vamos. Qual é a função mais importante do cartório na compra e venda de imóveis? Então, eu acho que realmente é a segurança jurídica, né, que a gente vai falar bastante sobre isso, porque o cartório ele confere todos os documentos, né, então dá segurança para o vendedor, para o comprador, na negociação. E agilidade, né, que é o que os corretores principalmente querem, que se concretize rápido, né, então o cartório consegue dar segurança jurídica com agilidade, para não ficar travado e não demorar essa concretização. Vamos aproveitar esse gancho, e já que a gente está falando sobre isso, quais são os documentos que garantem a segurança jurídica? Dos vendedores, né, a gente sempre tira certidões, né, dessas pessoas, dos vendedores. Certidões de efeitos fiscais, de efeitos juizados, para saber se eles têm processos, se eles têm, às vezes, condenações, né, altas, às vezes a pessoa tem um patrimônio menor do que a condenação, então a gente normalmente não aconselha. O cartório não fica falando não faça ou faça, a gente vai mostrar isso pro comprador, né, apresenta toda a documentação. A matrícula do imóvel é muito importante, porque na matrícula é a identidade desse imóvel, o RG, vamos dizer, certidão de nascimento, como que ele nasceu, quais foram as transferências que aconteceram, se tem algum impedimento, porque algumas matrículas, elas têm alguns impedimentos. Por exemplo, a indisponibilidade significa que esse imóvel não pode ser vendido. Existem algumas penhoras, algumas hipotecas, não que proíba a venda, mas o comprador vai falar, uai, né, não sabia, não quero assim, né? Então, acho que os principais documentos são esses. Quando é imóvel de condomínio, a certidão de condomínio de nada consta é muito importante, e a certidão negativa de IPTU, né? Às vezes tem IPTU em atraso, mas eles vão chegar num acordo, enfim, mas tem que deixar tudo claro. Quais são as pendências desse imóvel, né? E as pendências do vendedor, para ver se o comprador aceita ou não. Ótimo. Como nós podemos evitar problemas com os documentos na hora da compra do imóvel? Evitar problema realmente é só com as certidões. Com as certidões na mão ali, aquelas certidões limpas, enfim. Se tiver algum problema, um advogado vai analisar se isso pode ser um impeditivo, né, algo no futuro. Mas tirando as certidões do imóvel dos vendedores, é difícil ter problema futuro. Ótimo. E o que as pessoas mais costumam errar ao levar os documentos no registro, no cartório? Quando a gente faz essa escritura, por exemplo, se você vende à vista esse imóvel, ela vai fazer a escritura, né? Aí é com o meu cartório, cartório de notas. Eu que faço e eu que envio para o registro. É uma gentileza, porque pra gente captar esse cliente, para ele ser fidelizado com a gente. A gente manda. Então a gente não costuma enviar documentos faltantes, porque a gente já tem esse conhecimento do que precisa ou não, né? Mas quando às vezes o corretor ou a parte vai levar direto para o registro de imóveis, que esses documentos, esses contrato de financiamento do banco, eu acredito que acabam esquecendo assim a CND do condomínio, que é obrigatório. Pode ser que esqueça, às vezes, se precisar levar algum RG para averbar, né? Porque às vezes a pessoa tinha um documento de outro estado, agora além tem, ela vai atualizar esse documento. Então aí normalmente o registro de imóveis devolve e pede para apresentar esse documento. Então é mais essa parte de estado civil, porque se você comprou solteiro imóvel e você casou e agora você está vendendo, você tem que dar publicidade na matrícula desse casamento. Então você tem que levar a certidão de casamento. Então esses detalhes às vezes acabam passando despercebido, e aí o registro de imóveis devolve, que chamam de nota de exigência, que ninguém gosta de receber, porque ela atrasa esse processo, entendeu? Nath, a gente sabe que o mundo digital tá cada vez aí mais avançando, né? Então eu quero saber como que os serviços digitais impactaram ao trabalho dos cartórios nos últimos anos. A gente teve que entrar mesmo nessa parte digital, porque hoje o cliente ele consegue pegar muitos documentos por site, né, por WhatsApp, então ele consegue fazer pedidos, pagamentos, tudo então o cliente não precisa mais ficar indo, aquela parte burocrática que eles reclamam de ter que ir ao cartório para tudo, né, infinita fila, enfim. Então muita gente já consegue fazer bastante coisa pelo digital. No site dos registradores que vocês pedem as matrículas, já conseguimos dar entrada nos protocolos, né, nessas escrituras, tudo de forma digital. Então, por exemplo, o nosso boy,
ele não precisa mais ficar indo nesses cartórios de registros para dar entrada, a gente dá entrada pelo nosso cartório. Então, ajudou muito a população, os corretores não precisam mais ficar indo buscar uma matrícula. Também as informações que a gente divulga sobre, igual vocês estão fazendo aqui, a gente também faz esses vídeos informando a população e chega para todo mundo, para todas as idades, né? Então, a pessoa que tem uma dúvida, às vezes aquele vídeo, aquele post esclarece, entendeu? Então, o digital chegou para ficar mesmo. E existe algum processo no cartório que as pessoas não dão bola, subestimam, assim, mas é essencial? Existe, por exemplo, o reconhecimento de firma, né? Às vezes as pessoas acham, não, bobeira, né? Mas o reconhecimento de firma é interessante porque lá tem a data desse reconhecimento, né? Que aconteceu aquela negociação. Então, às vezes, no futuro você tem algum problema com aquilo e você não reconheceu firma, aquela data seria importante ter ele. Fui naquela data, realmente é verídico, fui até o cartório e reconheci. Então, vamos dizer que às vezes as pessoas deixam isso pra lá, de reconhecer firma, mas normalmente as pessoas costumam dar muita atenção para serviços de cartório, né? Porque tem essa fama, né, da segurança, então normalmente as pessoas costumam realmente obedecer o que a gente pede, entendeu? Nath, quais os documentos necessários pra gente fazer uma escritura pública? Depende, né? Se for um imóvel urbano, vou falar do imóvel urbano primeiro. Nós vamos precisar da matrícula, da certidão negativa de débitos de IPTU ou positiva, né? Pra gente dar publicidade pro comprador saber que tem. Se for em condomínio, certidão negativa de débitos condominiais. E os documentos das partes, que é RG, né, CNH, enfim, passaporte válido e a certidão de estado civil. O que seria certidão de estado civil? Se a pessoa é casada, precisa de certidão de casamento, né, atualizada no máximo de 90 dias. Que esse serviço, inclusive, o cartório também ajuda, pede, atualiza. E se for solteiro, certidão de nascimento atualizada, divorciado, certidão de casamento, também com averbação, né, e viúva, certidão de casamento com averbação também do falecimento. E se for imóvel rural, preciso do ITR, certidão de ITR, CCIR e certidões do IBAMA. Esses documentos a gente costuma sempre tirar, mas às vezes quando a gente não consegue, o cliente apresenta pra gente, entendeu? E se for PJ, pessoa jurídica, a gente precisa do contrato social, a última alteração contratual e a certidão simplificada da junta. Quais são as dicas que você daria para quem quer agilizar o processo de compra e venda de imóveis? Bom, eu acho que se você quer acelerar, o primeiro passo vai tirar a matrícula desse imóvel, que o corretor faz isso, né? Então tirou certidões, tá ok, vai pro contrato, né? Se for à vista, tem corretores, inclusive, que já indicam direto para a escritura, né? Nós conseguimos fazer com agilidade essa escritura. E se for financiamento, que tem que esperar o tempo do banco, cumprir todos os protocolos do banco, pagar as taxas o mais rápido possível, né? E ter esse contato direto com o correspondente ou com o gerente para agilizar, que tem a questão da avaliação do imóvel, enfim. Mas tudo depende do banco nessa parte. Mas em relação ao que eu faço, que é a escritura, realmente os documentos necessários que a gente já falou. É possível registrar contratos de locação no cartório? Sim, no cartório do quarto ofício, aqui na nossa capital no quarto ofício, é um cartório de registro de documentos que você pode dar publicidade para esse contrato lá. Mas algumas empresas, até pessoas, enfim, gostam de registrar na matrícula do imóvel para dar essa publicidade, né, desse contrato, quando tem esse período de vigência, vai todas essas informações para a matrícula. É possível sim, paga um registro, paga o que tem que ser pago, né? Não é usual, não é comum isso acontecer. Normalmente as pessoas fazem aqueles contratos particulares, né, e não mostram isso na matrícula, mas acontece em alguns casos de dar registro sim, na matrícula. E pra gente finalizar, a última perguntinha. Como você vê a importância do cartório na organização do mercado imobiliário? Eu acho que é essencial, né? O cartório é essencial. Batendo na tecla da segurança jurídica, né? Que é o mais importante. Já comecei falando disso e finalizando falando disso, porque o mercado imobiliário e o cartório estão juntos. Tanto na parte à vista quanto na parte de financiamento, porque é onde acaba ali, né? Onde vai acabar a negociação de vocês. Eu sempre costumo dizer, o corretor vai lá, vende, né? Aí a partir do momento que entrou o documento, é o cartório que entra em ação, né? Então acho que são essenciais mesmo. Nós somos essenciais para essa regularização, para organização, né? E para agilidade também. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Um prazer estar aqui, muito bacana. Obrigada por assistirem mais um episódio e continuem acompanhando a gente nas redes sociais.